Uma típica noite de verão de junho de 2017. Cidade de Montana, localizada nos Estados Unidos. Mais precisamente na reserva indígena de Blackfeet. Lá, uma jovem de 20 anos chamada Ashley Loring simplesmente desapareceu. Naquela noite, ela teve atitudes consideradas um tanto quanto estranhas antes de sair para uma festa. E então, nunca mais voltar para casa. O que as autoridades acreditaram ser apenas mais um caso de uma adolescente que fugiu de casa, os familiares da Ashley afirmam até hoje que, na verdade, se trata de um caso mal investigado. Onde está a Ashley Loring? É uma pergunta que sua irmã se fez até encontrar pistas extraordinárias do que, de fato, aconteceu com a Ashley naquela fatídica noite. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora e com mais um caso muito misterioso aqui para vocês. Antes de você continuar ouvindo essa história, não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no meu canal, são coisas bem rapidinhas que vocês podem fazer e me ajuda demais aqui. Se você quiser dar um apoio a mais aqui para o canal, você pode se tornar um membro, então clica no primeiro link aqui da descrição e com isso você terá acesso a vários benefícios, também tem vídeos exclusivos para membros que eu já postei aqui no canal e pretendo fazer mais aqui para vocês. Eu também faço conteúdos exclusivos para a rede social de fotos, então me segue lá, o arroba estará aqui na tela. Então é isso, fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Ashley Loring Heavy Hunter nasceu no dia 23 de novembro de 1996, filha de Lox e Roy Loring. A Ashley era a segunda filha do casal e ela tinha uma irmã mais velha chamada Kimberly e também uma irmã mais nova chamada Johnny Lynn. Não fica muito claro o motivo e nem exatamente quando, mas fontes afirmam que quando as meninas ainda eram bem pequenas, os seus pais teriam perdido a guarda delas. E as três então passaram alguns meses morando em um orfanato. Depois disso elas foram morar com seus avós maternos, ainda na reserva indígena onde moravam. Embora elas fossem criadas pelos avós, as três mantinham contato frequente com os pais biológicos. A Ashley era de uma família nativa americana nascida na tribo indígena Blackfeet, e eles moravam em uma reserva que fica localizada na cidade de Browning, em Montana, nos Estados Unidos. Essa reserva é gigantesca, tem uma extensão de aproximadamente 1,5 milhão de acres e conta com a preservação do meio ambiente e vida selvagem. Para vocês terem uma ideia, a área da reserva é maior que o estado de Delaware. A cidade de Browning tem uma população de 1.018 habitantes, segundo a última divulgação de 2020. E o censo de 2010 relatou uma população de 10.400 habitantes apenas nas terras da reserva Blackfeet. A Ashley cresceu aprendendo a caçar, domar cavalos e também a respeitar muito a natureza. E ela foi descrita como uma excelente aluna e sempre tirava notas altas e que nunca se envolveu em qualquer problema. Ela era uma menina bem humilde, sorridente, gentil e sempre estava disposta a ajudar as pessoas à sua volta, mesmo que fossem desconhecidos. No início de 2017, a Ashley, já com 20 anos, se matriculou na Universidade Blackfeet Community College para uma graduação em Ciências Ambientais. Ela amava os animais e era apaixonada pelo meio ambiente, então essa era a área ideal para ela trabalhar. Em março de 2017, a Ashley falou com a sua irmã Kimberly sobre a possibilidade de elas irem morar juntos em Missoula, que fica a aproximadamente 349 quilômetros da reserva. Isso porque ela queria frequentar a Universidade de Montana. Naquela época, Kimberly estava prestes a viajar para o Marrocos, onde ela ficaria 3 meses para conhecer a família do seu então namorado. Então elas combinaram que quando a Kimberly voltasse dessa viagem, elas poderiam sim se mudar e morarem juntas. Durante todo esse tempo que a Kimberly ficou fora em viagem, as duas ficavam conversando no dia a dia por mensagens. E a Ashley sempre se mostrava muito empolgada com a ideia das duas irem morar juntas. Ao que dá a entender nas fontes desse caso, a irmã mais nova não iria morar com elas porque ela ainda era uma menor de idade, então ela ficaria ainda morando com a avó. A Kimberly estava programada para voltar para a reserva no dia 8 de junho. Mas então, 3 dias antes, no dia 5 de junho, a Ashley mandou uma mensagem para ela pedindo um pouco de dinheiro. A Kimberly achou aquilo estranho e perguntou se estava tudo bem e a Ashley respondeu, sempre, e você?
A Kimberly então falou que voltaria para casa no dia 8 de junho e que chegaria por volta das 10 horas da noite e que ela poderia sim emprestar aquele dinheiro. E ela perguntou se a Ashley naquele momento estava em casa. E a Ashley respondeu que não. E a conversa encerrou dessa forma. A Kimberly não sabia de nada, afinal ela estava longe de casa. Mas naquela noite, a Ashley tinha saído para uma festa. E antes de sair de casa, ela se despediu da sua avó e da sua irmã mais nova e pegou uma carona em um carro que já estava à sua espera na frente da casa. E quando ela mandou aquelas mensagens para Kimberly, ela estava nessa festa. Conforme eu falei, a irmã da Ashley chegou de viagem, chegou na reserva no dia 8 de junho, por volta das 10h50 da noite. E ela achou muito estranho que a sua irmã Ashley não estivesse esperando por ela em casa. Ela então pegou o celular para mandar uma mensagem e avisar que tinha chegado, e ela notou então que a última vez que a Ashley havia entrado nas redes sociais tinha sido há 18 horas atrás, o que daria por volta das 4h50 da manhã do dia 8. A princípio, a família imaginou que ela só estaria na casa de algum pretendente ou então de algum amigo que eles não conheciam. E eles acharam que ela não estava entrando em contato porque, de repente, o celular dela poderia ter quebrado ou ela poderia ter perdido, que era algo que já tinha acontecido antes. Então, eles não ficaram tão preocupados assim logo de início. A Kimberly chegou a mandar mensagem para alguns amigos da Ashley, mas todos disseram que a última vez que tinham tido notícias dela tinha sido no dia 5 de junho, 3 dias antes, quando ela mandou aquelas mensagens para sua irmã avisando que estava numa festa e que precisava de dinheiro. Como eu falei a princípio, eles não ficaram tão preocupados, mas então algo bem estranho aconteceu. Na mesma semana, o pai delas, o Roy Loring, teve problemas de saúde e foi internado às pressas no hospital. E quando a família tentou localizar a Ashley para avisar o que estava acontecendo sobre a situação do pai dela, eles simplesmente não conseguiram localizá-la. Eles mandaram várias mensagens, ela não respondia e nem atendia ao celular. E pior, ninguém sabia do seu paradeiro. Foi então, finalmente, que a família se deu conta de que ela estava desaparecida, porque ela jamais ignoraria o fato do seu pai estar doente. A família dela então entrou em contato com a polícia de Blackfeet, que são os responsáveis por lidar com qualquer problema dentro da reserva indígena, e também acionaram o Bureau of Indian Affairs, que seria a Secretaria de Assuntos Indígenas, que é uma agência federal que é responsável pelas leis políticas federais relacionadas aos nativos americanos e também aos nativos do Alasca. Então eles entraram em contato com esses dois departamentos da polícia para informar do desaparecimento da Ashley. Enquanto isso, a Kimberly continuou em contato com vários amigos da sua irmã. Porém, todos eles informaram que a última vez que viram ou conversaram com a Ashley tinha sido no dia 5 de junho durante aquela festa. E depois daquela noite, ninguém mais havia visto ela. A família então começou a pesquisar qualquer pista nas redes sociais de alguma foto da festa e eles conseguiram localizar um vídeo da Ashley naquela festa. Ela estava sentada no sofá, cercada de várias pessoas e todos estavam com bebidas nas mãos. Ela parecia super bem, parecia estar feliz e tranquila e, na verdade, bem animada na festa, e ela não demonstrava estar em perigo ou então nervosa. Porém, após o anúncio do desaparecimento, esse vídeo estranhamente foi apagado. A polícia também conduziu uma busca inicial pela Ashley e procuraram por 3 dias, porém nenhum sinal dela foi encontrado. A irmã da Ashley também foi muito ativa nas buscas desde o início. Ela tentou encontrar qualquer pista que levasse ao paradeiro da Ashley. Já o pai, Roy, lembrou de um evento estranho que tinha acontecido no dia do desaparecimento, no dia 5, um pouco antes dela sair para aquela festa. Segundo ele, já no início da noite, a Ashley chegou na casa dele correndo e fechando todas as portas, janelas e persianas da casa. Ela estava claramente em pânico e ela ficou repetindo várias vezes que ela havia feito algo, dando a entender que era algo ruim, porém ele não teve tempo de questionar sobre o que ela estava falando, o que estava acontecendo. Porque logo em seguida que a Ashley entrou na casa em desespero, um carro parou na frente e quando ele foi olhar pela janela para saber quem era que tinha parado o carro ali, a Ashley começou a gritar e brigar com ele, falando para que ele não olhasse pela janela. Vendo o desespero da filha, ele resolveu não olhar. E logo em seguida ela pegou as coisas dela, saiu da casa, entrou nesse carro e foi embora. O Roy falou que foi tudo muito rápido e muito estranho e ele não conseguiu nem ao menos entender o que estava acontecendo ali naquele momento. Ele também não conseguiu ver que carro era aquele que estava esperando pela Ashley. Ele não conseguiu pegar a placa do carro, nem o modelo, nem a cor e muito menos a pessoa que estava ali dentro.
Mas como a Ashley entrou naquele carro por conta própria, ele imaginou naquele momento que tudo estava bem. E aí ele só se deu conta de que aquilo era um comportamento muito estranho e possivelmente perigoso quando foi notado que a Ashley estava desaparecida. Pela linha do tempo levantada no caso, a Ashley teria saído de casa da avó no início da tarde. Poucos minutos depois, ela apareceu na casa do pai dela com aquele comportamento super estranho. Depois ela entrou nesse carro e foi para a festa. E o estranho é que, como eu falei, na festa foi feita uma filmagem dela. E aparentemente ela estava bem. Então, parecia que nada daquilo fazia muito sentido. 2 semanas depois, a família recebeu uma denúncia anônima de uma pessoa falando que viu uma jovem que se encaixava nas características da Ashley. E essa menina estaria fugindo de um veículo na rodovia 89. A família chegou a comunicar o Departamento de Polícia de Blackfeet sobre essa denúncia e também o Departamento Federal, porém nenhum deles se interessou pelo caso. E, na verdade, eles simplesmente acharam que a Ashley era uma mulher adulta e que poderia ir e vir para onde ela quisesse, sem ter que dar satisfação para a família. Então, eles falaram para a família da Ashley que logo ela retornaria para casa, que era um caso típico de uma adolescente rebelde que estaria passando alguns dias fora de casa. Porém, a família sabia que a Ashley não tinha qualquer motivo para agir daquela forma. Eles sabiam que algo errado tinha acontecido com ela. Então a família, por conta própria, foi até a área apontada por essa denúncia anônima e vasculhou minuciosamente todas as partes ali em volta da rodovia. E foi assim que eles encontraram um par de botas com manchas vermelhas. Tinha ali também um suéter extremamente sujo e rasgado, e também tinha manchas vermelhas de sangue nesse suéter. Esses itens foram reconhecidos pela família como sendo as peças de roupas que a Ashley estava usando quando saiu para ir para aquela festa. Esses pertences foram recolhidos pela própria família e aí eles mandaram para o Departamento de Polícia Investigativo, porque aquilo poderia ser uma prova super importante do que de fato aconteceu com a Ashley. As autoridades então registraram como uma possível evidência e eles informaram a família que mandaria para uma análise de DNA para saber se aquele sangue pertencia a Ashley. Porém, infelizmente, esse exame nunca foi feito. E nas semanas seguintes, quando a família questionou sobre a demora do resultado desse exame de DNA, eles foram informados que as autoridades tinham simplesmente perdido a peça de roupa. Mas as botas ainda continuavam arquivadas, porém nenhum teste foi feito, nem no suéter, nem na bota. E na verdade, a princípio, o caso do desaparecimento da Ashley não foi levado a sério pelos policiais de Blackfeet, e nem por aquele outro departamento de polícia do Bureau of Indian Affairs, que também é conhecido como BIA. Eles só passaram a demonstrar o mínimo de interesse por esse caso 2 meses depois, após muita insistência da família da Ashley. A família sempre falou que ela jamais fugiria por conta própria sem comunicar sua família. Ela não era do tipo de pessoa que não se importava com os outros, em deixar sua família super preocupada com ela. E ninguém melhor para conhecer a Ashley do que sua própria família. Porém, como em tantos outros casos, os policiais acreditavam que sim, que a Ashley havia fugido de casa por conta própria. O problema é que a essa altura já havia se passado muito tempo. E como quem acompanha casos sabe, em casos de desaparecimento, as primeiras horas e dias são cruciais para uma investigação bem-sucedida. Conforme o tempo vai passando, mais pistas são perdidas. Então, quanto mais rápido as autoridades atuarem, melhor para um caso do desaparecimento. E no caso da Ashley, infelizmente, aquele tempo onde as pistas ainda estavam disponíveis para investigação já havia sido perdido. Após finalmente as autoridades decidirem que o caso sim seria investigado, acabou surgindo outro problema. Eles não sabiam qual jurisdição ficaria responsável pelo caso. Se seria investigado pela polícia de Blackfeet ou se seria pelo BIA, ou então até mesmo pelo FBI. Porque esses 3 departamentos são responsáveis pela segurança dos moradores de reservas indígenas. E exatamente por conta disso, outros casos também de desaparecimento que acontecem nessas reservas acabam se perdendo entre essas 3 jurisdições. E a maioria deles acaba ficando sem solução, exatamente por não haver uma divisão clara de quem deve investigar um caso de desaparecimento em reservas indígenas. Depois de várias semanas de debate, foi determinado que o BIA seria responsável e que essa jurisdição teria ajuda do FBI.
Durante as investigações realizadas, os agentes foram informados que os pertences da Ashley tinham sido encontrados próximos de um lago, que ficava também muito próximo de uma cabana que pertencia a um homem chamado Sam McDonald. O Sam era um homem solteiro com 55 anos e que tinha um comportamento peculiar de frequentar festas de jovens adolescentes. E foi comprovado por testemunhas que ele estava presente na mesma festa que a Ashley estava. Segundo as testemunhas, naquela noite a Ashley estava procurando carona para voltar para sua casa em determinado momento ali da festa. E é dito que ela tentou entrar em um carro com um grupo de pessoas, porém, como ela estava muito bêbada, essas pessoas não deixaram que ela entrasse nesse carro e acabaram indo embora sem ela. Depois disso, ela acabou indo para a casa de outra pessoa, onde também estavam ali algumas pessoas confraternizando, tendo uma espécie de festa. E não fica claro como ela chegou até essa casa, porém é dito que ela saiu da festa e foi. Nesta segunda casa, ela ficou conversando com o Sam na cozinha. E em determinado momento, ela teria pedido uma carona para ele. E aí os dois saíram juntos de carro dessa casa. O Sam foi chamado para uma entrevista com a polícia e no seu depoimento ele afirmou que realmente tinha visto a Ashley naquela casa e que ele deu carona para ela e que em determinado momento, no meio do caminho, eles decidiram que iria até a cabana dele para continuar festejando. E ele falou que eles passaram 6 dias juntos usando substâncias ilícitas, bem pesadas e também consumindo muitas bebidas alcoólicas. E que nesses 6 dias eles tiveram relações consentidas. Durante esses dias, eles passaram a maior parte do tempo acordados e ele disse que várias vezes a Ashley simplesmente saía da cabana correndo até a floresta e só voltava várias horas depois. E quando ele perguntava o que ela estava fazendo, ela apenas dizia que tinha ido até ali na floresta. Esse relato do Sam é bem estranho. E é o lado dele da história, então não dá para saber se de fato era exatamente isso que tinha acontecido durante aqueles dias. Sobre o fato da Ashley usar substâncias ilícitas, a sua irmã Kimberly falou que já sabia disso. A partir de uma fase da vida da Ashley, ela passou a consumir bebidas e também fazer uso desse tipo de coisa. E esse comportamento tinha se agravado após o falecimento do avô delas. E além disso, na época, a Ashley também tinha rompido recentemente com seu primeiro namorado, que tinha sido também o grande amor da sua vida, e na época ela ficou devastada. Voltando aqui ao relato do Sam, ele disse que no dia 11 de junho, após esses 6 dias que eles ficaram festejando ali na cabana, ele teria dito a Ashley que ela precisaria voltar para a casa da sua família. Eles então entraram no carro dele e enquanto ele estava dirigindo de volta para a casa dela, ela estava trocando mensagens com outra pessoa. E no meio do caminho ela teria dito a ele para que ele parasse próximo ali de uma esquina e disse que um outro amigo dela, identificado como V-Dog, a buscaria ali naquele local. Ele falou então que parou no local indicado por ela e ficou esperando a carona da Ashley chegar. E segundo Sam, como ele estava muito cansado por causa daqueles 6 dias de festa e consumo de álcool e substâncias, ele acabou inclinando o banco do carro para trás e resolveu tirar um cochilo ali. Mas antes dele pegar no sono, ele pediu que a Ashley o acordasse para ela se despedir assim que o amigo dela chegasse. Ele falou que acordou 40 minutos depois e a Ashley não estava mais lá. Ele falou que ficou bem preocupado com ela e passou 1 hora andando de carro por vários lugares tentando encontrá-la e quando ele não encontrou ela em lugar nenhum, ele imaginou que ela tivesse de fato pegado carona com aquele amigo e que estava segura. Ele só se deu conta de que ela não havia voltado para casa quando ele viu aqueles cartazes de desaparecimento. E ele afirmou inclusive que ajudou a fazer as primeiras buscas por ela. Porém, como eu falei, esse é o relato do Sam. A Kimberly, a irmã da Ashley, afirmou que ele nunca ajudou nas buscas e nem se importou com o desaparecimento dela. Ele, inclusive, tem várias câmeras de segurança instaladas na sua cabana, porém ele se negou a fornecer essas imagens para a família da Ashley. E os investigadores, infelizmente, nunca chegaram a exigir dele essas filmagens. E é dito que depois de tudo isso, ele começou a fazer uma reforma na sua cabana, o que é bem suspeito. Depois de ser divulgado que o Sam teria sido a última pessoa a ver a Ashley, algumas mulheres fizeram denúncias contra ele. Elas falaram que ele era um homem que costumava deixar as outras mulheres desconfortáveis e que inclusive ele era o tipo de cara que intimidava elas com atitudes sexuais. Uma dessas mulheres afirmou inclusive que teria sido mantida presa dentro de um quarto secreto que ele tinha dentro da sua cabana, e ela falou que ficou lá por vários dias.
Porém, novamente, a polícia não correu atrás dessas informações e nem ao menos verificou os arredores da propriedade do Sam. Quanto ao fato da Ashley ter usado substâncias ilícitas, como eu falei, a Kimberly se pronunciou dizendo que ela já sabia que após o falecimento do avô delas e também com o fim do relacionamento de longo prazo que a Ashley tinha tido, ela tinha passado a consumir muito álcool e também alguns entorpecentes. Mas a Kimberly falou que não imaginava que a irmã estaria no ponto de usar algo tão pesado e ficar por 6 dias na casa de um desconhecido fazendo uso de substâncias. E diante disso, sabendo dessa informação de que ela de fato fazia o uso às vezes dessas substâncias, talvez quando a Ashley apareceu na casa do pai dela agindo de maneira estranha, ela poderia estar sob influência de alguma substância entorpecente. E isso explicaria o comportamento estranho que ela teve naquela noite na casa do seu pai. A família da Ashley também conseguiu descobrir quem era o V-Dog, o amigo que a Ashley teria mencionado ao Sam que iria buscá-la naquela esquina. Esse era um homem chamado Paul Valenzuela, e ele tinha uma longa ficha criminal, com condenações por roubo e posse de armas. O Paul era um homem que estava ali na casa dos 50 anos, ele tinha antecedentes criminais, conforme eu falei, e o pior disso tudo é que ele era casado com a prima da Ashley e da Kimberly. Essa moça se chamava Tashina Running e era também conhecida como T. O Paul e a Tashina, eles viviam um relacionamento bem difícil e instável, eles eram casados e mesmo assim o Paul mantinha um relacionamento extraconjugal com a Ashley, com a prima da sua esposa. Segundo as fontes, a Kimberly sabia disso e ela tinha contato também com a Tashina. Após o desaparecimento da Ashley, questionaram se a Tashina sabia que a Ashley era amante do marido dela. E a Tashina disse que não sabia de nada e que só soube do caso deles depois do desaparecimento. A Tashina disse aos investigadores que na época do desaparecimento ela estava viajando por Seattle com o seu marido. Porém, no dia 11 de junho, no dia em que supostamente ele teria dado aquela carona para ela, o Paul acabou voltando para a reserva sozinho. Ela também disse a Kimberly que o Paul tinha dado sim aquela carona para Ashley para outra cidade e que inclusive estava com ela depois do desaparecimento e que ele sabia de tudo o que tinha acontecido. Quando Paul foi confrontado pela Kimberly sobre isso, ele ficou furioso. Segundo ele, a Tashina havia mentido e ele disse que nunca tinha dado aquela carona para Ashley e que na verdade quem sabia exatamente o que tinha acontecido com a Ashley era a Tashina. Ele disse que, na verdade, sua esposa tinha descoberto sobre o caso que eles estavam tendo e que, por isso, ela tinha tirado a vida da Ashley. Porém, como eu falei, a Tashina diz que só soube que seu marido estava tendo um caso com a Ashley depois do desaparecimento dela. E agora, com essas informações desencontradas, o que parecia era que basicamente todos ali, o Sam, a Tashina e o Paul, sabiam que algo havia acontecido com a Ashley e um estava jogando a culpa no outro. E com isso, infelizmente, a investigação basicamente começou a andar em círculos. Eles não sabiam quem estava falando a verdade e quem de fato tinha sido a última pessoa a ver a Ashley com vida. Depois disso, a Tashina enviou algumas mensagens de texto para Kimberly, falando que o Paul havia se divorciado dela e que ele e a Ashley haviam se mudado para Seattle e que os dois estavam morando juntos em um hotel. E que inclusive a Ashley tinha mudado seu visual e pintado o cabelo de loiro para não ser reconhecida. Depois dessa denúncia, os investigadores foram até esse hotel apontado e realmente eles encontraram o Paul com uma mulher loira ali em um dos quartos. E acreditem ou não, na verdade essa mulher loira era a própria Tashina. Então ela havia inventado aquilo que a Ashley havia fugido com seu marido, quando na verdade era ela que estava com o Paul. Depois disso, a Tashina acabou dando outra versão do que ela achava que tinha acontecido com a Ashley. E dessa vez ela jogou a culpa no Sam. Ela disse que ficou sabendo pelo filho do Sam que ele havia tirado a vida da Ashley. Isso porque o Sam supostamente teria ficado com ciúmes do caso que a Ashley tinha com o Paul. Segundo a Tashina, enquanto Sam e a Ashley aguardavam a carona do Paul naquela esquina, ele ficou com muitos ciúmes e acabou tirando a vida dela na floresta. A Tashina mais tarde alegou que inclusive tinha ajudado nas buscas iniciais pela Ashley, mas novamente a Kimberly desmentiu essa informação. Ela falou que a Tashina não fez absolutamente nada para ajudar. Depois de tudo isso, a Tashina acabou indo embora da reserva, porque ela disse que todos os rumores e alegações eram demais para ela suportar. Quanto ao Paul,
ele deveria voltar para Washington para encarar a acusação criminal por posse de armas que ele estava enfrentando, mas ele acabou evitando isso por vários meses para que ele não fosse preso, até setembro de 2017. Depois disso, ele finalmente foi localizado e foi preso, e ele foi condenado a 20 meses de prisão pelo crime de posse de arma. O fato é que até o momento, a polícia não nomeou ninguém como suspeito nesse caso e nenhuma prisão foi feita. Olhando de um modo geral para esse caso, quem na verdade se empenhou para investigar foi a própria família da Ashley. E na verdade, eles foram os responsáveis por conseguir todas as pistas e testemunhas sobre os últimos passos da Ashley. E diante de tanto mistério, tudo o que restou foram algumas teorias sobre o que de fato aconteceu com ela. E eu vou falar aqui para vocês e depois vocês me deixam aqui nos comentários qual você acredita mais. A primeira delas é de que, de fato, o Sam teria dado aquela carona para Ashley depois daquela festa. Segundo essa teoria, ele realmente teria passado os 6 dias na cabana com ela usando substâncias ilícitas e talvez até mesmo contra a vontade dela. E aí, depois daqueles 6 dias, quando ela teria chamado Paul para buscá-la, o Sam teria ficado com muitos ciúmes e acabou tirando a vida dela e descartando seus restos em algum lugar da floresta. Essa teoria se encaixa perfeitamente na versão daquela testemunha que disse que teria visto a Ashley fugindo de um carro. E por isso também seus pertences acabaram sendo encontrados com sangue ali perto da rodovia. A outra teoria é que a Tashina teria descoberto sobre a traição do marido e então, após a Ashley ficar na esquina esperando o Paul ir buscá-la, ele teria ido até o local de encontro e depois, de alguma maneira, a Tashina acabou encontrando os dois e tirando a vida dela, possivelmente com a ajuda do Paul. E por isso, ambos jogavam a culpa no outro do crime. Também foi teorizado que o Paul teria ficado com ciúmes dela ter passado 6 dias com o Sam festejando ali na cabana dele. E quando ele foi buscá-la naquele ponto de encontro, ele mesmo teria tirado a vida da Ashley. A teoria de que o Paul e a Tashina estão envolvidos nesse caso é acreditada pela família dela até hoje. Em 2018, a família recebeu autorização para revistar o trailer onde o casal morava e a polícia informou que já haviam revistado o local e não acharam nada relevante. Mas em apenas algumas horas, quando a família fez as buscas no trailer, eles encontraram manchas vermelhas no carpete. E quando eles tiraram esse carpete, eles viram uma grande mancha de sangue debaixo do carpete. Eles recolheram essas amostras e enviaram para o FBI, porém, essas amostras nunca foram examinadas. Outra versão apontada é que 4 anos antes, a Ashley teria testemunhado um amigo dela chamado Jason Madison atirar contra algumas pessoas durante uma festa. Embora todos tenham sobrevivido nesse incidente, o Jason acabou sendo preso por tentativa de homicídio, e a Ashley é quem teria sido a testemunha que ajudou a polícia a prendê-lo. Ele foi solto apenas alguns dias antes do seu desaparecimento, e a família dela acredita que talvez ele possa ter ido atrás dela para se vingar. O Jason foi preso mais tarde por ter tirado a vida de um homem e também por ter sequestrado uma outra mulher. Porém, ele nunca foi relacionado ao desaparecimento da Ashley. Embora existam várias teorias, o caso da Ashley ainda continua em aberto, e ele está sendo investigado pela jurisdição de BIA e pelo FBI. Mas a família afirma que nenhum dos dois departamentos estão realmente empenhados em descobrir o que aconteceu com a Ashley, e eles acreditam que nunca saberão a verdade. Infelizmente, a Ashley parece que evaporou, o seu corpo nunca foi encontrado. A Kimberly, a irmã da Ashley, desde o desaparecimento, nunca largou esse caso. Na verdade, ela largou o emprego, voltou para casa e tem lutado todos esses anos para descobrir a verdade. Ela já fez diversos apelos públicos e compareceu a convenções para que o governo finalmente se importe com a vida de mulheres indígenas e também para tentar conseguir que o governo invista em um departamento que cuide apenas desses casos. Ela testemunhou aos membros do Senado sobre sua experiência, sobre a luta nessa investigação e também sobre a má gestão das evidências por parte das autoridades. Apenas no caso da Ashley, a Kimberly conduziu mais de 120 buscas com pouca ajuda das autoridades.
Para a família, o caso da Ashley foi negligenciado pelo simples fato dela ser uma indígena. E na verdade, eles alegam que a omissão continua, mesmo os agentes afirmando que estão trabalhando no caso. Eles afirmam que na verdade, nenhum departamento realmente foi atrás das pistas encontradas até o momento. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você acha que aconteceu com a Ashley. Esse é um mistério que permanece até hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo caso.